E vamos começar mais um programa. E hoje o assunto vai ser interessante. Estamos aqui com dois jovens e vamos ver as experiências que eles, mesmo com tão pouca idade, já tiveram a respeito do Espírito Santo. E vamos começar com João 14, versículo 16, onde Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Que palavra abençoada, né? Jesus, ele disse que deixaria alguém conosco, o Espírito Consolador, para nos ajudar, para nos fortalecer, acrescentar nossa fé. E eu, particularmente, gosto muito de falar do Espírito, né? Quem me conhece já sabe. Falar do Espírito Santo é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente das experiências com o Espírito Santo. Mas eu queria saber de vocês a respeito da experiência do Espírito Santo. Vamos começar assim, o que é o Espírito Santo para vocês? Alice? Para mim, o Espírito Santo, antes eu achava que era uma pessoa, assim, só que em vez de ter rosto, assim, você vê roupa, essas coisas, ela era branca, toda branca, assim. E aí... Se fosse um fantasma? E não sei dizer. E, né, mas eu sempre pensei que era uma pessoa. E pra mim sempre esteve na minha cabeça que era uma pessoa. Mas ele é Só que, com o passar do tempo, eu fui pensando naquelas pessoas que ele é um vento, né? Um vento, assim, que fica entre nós. E aí, eu continuei pensando que era uma pessoa. Aí minha mãe disse que assistiu um vídeo falando que o menininho viu o Espírito Santo e falou que ele era como uma pessoa. E aí ela disse que acho que aquilo é uma pessoa. Aí você mostrou aquele livro. Bom Dia Espírito Santo. Inclusive, Sim. Para quem gosta de leitura e quer aprender um pouquinho sobre a experiência do Espírito Santo, ele é um ótimo livro. Bem-vindo Espírito Santo, do BNR. É top, hein? Muito bom. E aí, esse livro te ajudou a ter um pouco mais dessa percepção a respeito do Espírito Santo? Olha, esse livro, antes eu pensava que o Espírito Santo sempre esteve com a gente, né? Só que, como pode dizer, Jesus fala que vai deixar a terra e deixar o Espírito com a gente, né? Então, pra mim, o Espírito Santo é alguém que te acompanha, que te ajuda e que faz o poder, no segundo livro, que faz o poder de Deus, que eu entendi só por causa do livro, que faz o poder de Deus, como se ele fosse um intermediário que passasse o poder de Deus pra nós. É, isso aí. E aí, Igor? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre experiências, porque eu sei que você também já teve experiência com o Espírito Santo. Para você, o que é o Espírito Santo? Eu tenho que apresentar que o Espírito Santo era uma pessoa, né? Até que eu tenho visto uma experiência que ele apareceu pra mim na forma do pastor. E foi uma experiência muito louca, assim. Mas aí, depois que eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, aí, tipo, isso se tornou mais real dentro de mim, sabe? Tipo, não, realmente é uma pessoa, né? E ele é aquele que nos ajude na nossa fraqueza. A palavra fala que ele tem por nós os gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo para mim é meu amigo, meu consolador, né? Ele é o meu presente na luta. E é isso, mano. É bem legal, né? Isso aí. Legal as concepções, né? Porque assim, muitas pessoas têm essa maneira de pensar, maneira de crer e teve suas experiências. E através das experiências, normalmente é onde nós vamos determinar essa questão, né? De como é o Espírito Santo pra gente, o que a gente pensa dele. Eu sempre aprendi desde cedo, né? Essa questão do Espírito Santo é algo que eu acredito que antigamente se falava muito mais do que hoje. Né? Aqueles que são cristãos há mais tempo vai lembrar que a gente falava muito a respeito disso.
A gente falava muito a respeito do Apocalipse, coisa que hoje já não se fala mais. A área espiritual era muito pregada. Hoje, assim, pelo menos eu tenho visto pouco. Então, a questão do Espírito Santo, a gente vivia muito essa busca pelo Espírito Santo, né? Era muita busca por dons, por ministérios. Eu acho que tinha bem mais do que hoje. Acredito que porque as coisas vão mudando um pouco, as pessoas, sei lá, vão estudando mais, aí vai mudando o jeito de pensar, o jeito de agir, mas é até um papo interessante para um outro programa, bem legal vai ser isso aí. Mas eu sempre tive experiências muito legais assim com o Espírito Santo, né? Então, assim, para mim, eu sempre tive essa concepção do Espírito Santo realmente ser um alguém real, ser um amigo mesmo, que a gente pode conversar, assim, inclusive como as experiências que o Benny teve, né? De presenciar ele ali como uma pessoa. Então, para mim, também o Espírito Santo sempre foi assim, sempre tive essa convicção realmente de alguém mesmo, de um ser presente ali conosco a todo tempo. Porque assim como a gente ia muito no monte, e muitas das vezes nós tínhamos aquela sensação de ter algo maligno ali, de presenciar, inclusive, de ver, assim como eu já vi. Então o Espírito Santo é tão real quanto aquele sentimento. Não é só uma questão de um sentimento de, tô sentindo algo, não. É ter uma certeza mesmo, sabe? Ele tá aqui com a gente, se faz presente. Inclusive, eu acredito que esteja aqui nesse momento junto conosco, né? Então, eu sempre tive essa concepção da realidade do Espírito Santo mesmo. Inclusive de ouvir a voz dele, né? Assim como já tive essa experiência e tive muitas, assim, inclusive até de repreensão, né? O Espírito Santo, ele está sempre conosco para nos repreender, para trazer, para falar a respeito, né, do que o Senhor quer para nossas vidas. É algo muito forte, né? Mas essa questão da experiência, eu acredito que o Igor deve ter algumas coisas bem legais também, né, Igor? Porque eu também sei que o Igor é de oração, sempre buscando, né? E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos e nos dedicamos a essa questão do Espírito Santo, é muito legal, porque nós temos experiências, né? Como o pastor Luciano Subirá, ele fala muito a respeito dessas experiências que ele tem, né? Inclusive, porque ele é uma pessoa de muito jejum, muita oração, e é algo que faz toda a diferença no mundo espiritual. Isso é muito interessante, né? E qual a experiência, assim, Igor, que mais você, assim, que foi mais... Você lembra que foi a experiência mais forte que você teve com o Espírito Santo? A mais forte eu tava na igreja, né? Aí tava eu e o Júnior. Aí ele tava tocando violão e eu tava cantando aquela música, ele tava cantando essa música. Aí o pastor chegou no nós e falou assim, Deus, depois de tentar a igreja aí também, eu vou tentar fazer um negócio aqui rápido. Ele não tá bom, pastor, pode ir lá, tem mais igreja. Aí ele foi embora pra casa dele, aí eu fiquei lá, o Júnior, eu e mais a Dani, o Leandro. Tá bom, aí nós fechamos a igreja, eu saí, né, fechei a porta, e vi a parte do povo foi embora. Eu olhando o povo indo embora, e quando eu virei aqui pra descer, eu ouvi um louvor que nós tava cantando. Aquela voz invadiu aqui, sabe? Quando uma voz que não tem explicação, muito autor aqui, invadiu aqui no meu ouvido, começou a ecoar. Eu falei, mano, que voz é essa? Você não conseguiu identificar de onde vinha essa voz. Tipo, eu falei, mas como assim? Ele tá cantando. Ele morre, sabe? Tipo, foi muito louco, assim. E ele morre, aí abriu o portão, né? Na igreja. Aí eu tava descendo, olhando, abriu o portão da igreja, aí falou assim, Deus abençoe, servo de Deus. Aí eu olhei pra trás, quando eu olhei pra trás, tipo, era o pastor, né?
no partido e tal, os olhos assim muito bem. Eu falei, amém, meu pastor, ele, amém, vai com Deus. Aí eu virei as costas e aí quando eu me tornei, falei, mas o pastor não estava nem vejo. Aí eu olhei embora. assim, aí eu fui pra casa, eu cheguei em casa, tipo, de noiteada, eu falei, mãe, eu pedi. Porque eu ia falar, filha, né? Tem o Espírito Santo, né? Falei, mas a forma do pastor, ele falou, porque já tendo uma forma que você já entendeu e já tá com medo. Interessante, né? Falei, rapaz, eu nunca entendi esse dia. Foi muito. Foi uma voz assim que não era a voz do pastor. Mas assim, quando a gente vai ver nessa questão também, a gente vai ver que normalmente os anjos faziam isso, né? É? Porque normalmente os anjos é que eles quando ia falar com as pessoas, né? E inclusive várias pessoas que têm experiências ainda nesse sentido, vê realmente assim, o anjo às vezes aparece em forma de pessoas para falar com aquela pessoa. O Espírito Santo, eu nunca ouvi falar de aparecer assim, e, né, como se fosse uma pessoa tal. Não sei, eu acredito que mais provável tenha realmente sido algo sobrenatural, foi com certeza algo sobrenatural, mas talvez algo angelical, né? É bem interessante. E assim, também não tira a validação da coisa ali, né? Porque. Eu perguntei pra todo mundo, passando que ele foi. Aí eu falei, não, ele não tava na tua casa, não. Eu falei, rapaz, que loucura é essa? Legal, né? Experiência bem legal. E você, Alice? Qual a experiência assim, com o Espírito Santo que você teve, assim, que você lembra que foi bem marcante? Teve uma, né, que eu tava aqui na igreja com vocês, acho que foi na hora do ensaio. E eu senti como se fosse uma mão segurando na minha. Aí quando eu virava, né, eu falei, deixa eu mexer aqui. Aí não era eu juro. E minha mão virava de novo sozinha. Interessante, né? Assim, eu já tive várias experiências, né? Mas uma que eu acho interessante é que, assim, ó, as pessoas, a gente sempre conta muita experiência boa, né? No sentido, mas, por exemplo, eu tive uma experiência de repreensão, assim, com o Espírito Santo, que foi muito forte, muito marcante para mim. Antes de nós sermos membros aqui da Igreja Seguindo os Passos de Jesus, éramos membros de outra igreja, né? E o Senhor tocava muito no coração da Lu de ajudar aqui o ministério com as crianças, né? A maioria de vocês já conhece essa história, né? Mas foi algo muito marcante para mim. E quando ela falou para mim que queria ajudar no ministério infantil, eu não concordei, né? Porque éramos de outra igreja e acho que não ia ser legal e tal. Mas beleza, passou. E aí outra vez ela veio e falou de novo, o Senhor, ele tá me incomodando para mim ajudar o pessoal com as crianças lá e tal. E eu, de novo, falei, Lu, não tem sentido, a gente é de outro ministério. E como a igreja é praticamente de frente de casa, né? Ela olhava as crianças ali e tal, e tinha esse desejo. E aí, na terceira vez que ela falou, ela veio e falou assim, ó, o Senhor usou uma pastora, né? Que, salvo engano, eu acho que foi a pastora Maria, né? Da Igreja Conectados, né? Grande amiga nossa, uma serva do Senhor, e falou para ela, ó, o Senhor, ele tá falando que ele não quer seu dinheiro, ele quer o seu trabalho. Porque assim, as pessoas que conhecem ela sabem que ela é uma pessoa bastante caridosa, assim, em relação a crianças, principalmente, né? Os ministérios infantis, ela sempre ajudou muito, mas financeiramente. Então, e aí, quando ela falou isso, que ela chegou em casa e me contou, na mesma hora, eu ouvi o Espírito Santo falando assim, ele foi muito real, sabe? Eu ouvi a voz dele assim, muito real. Ele falou pra mim que se eu continuasse atrapalhando o ministério dela, impedindo, ele me tiraria da vida dela. Foi algo assim muito, muito forte pra mim, sabe? E na hora eu senti aquele temor ali que eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, vamos lá. Tanto é que a gente resolveu tudo em uma semana, né? A igreja ainda não tinha uma sala só para as crianças, né? E o pessoal conhece a história, sabe que a gente foi lá e conseguiu, e o Senhor preparou tudo assim, e foi algo tão marcante, porque quando a gente foi conversar com o pastor André, né, que hoje é nosso pastor, a gente chamou ele, veio ele,
a mãe dele, não, veio ele e a esposa, né? E aí a gente falou o ato que o Senhor estava nos incomodando e tal, porque a gente conhecia ele de fazer algumas visitas na igreja, né? E engraçado que aí quando a gente contou tudo pra ele, ele só falou assim, isso foi num sábado. Foi no sábado? Foi. Acho que foi um sábado. Ou foi durante a semana? Não, foi durante a semana, eu acho. Não vou lembrar bem agora. A gente convidou ele aqui em casa, ele veio. E aí, quando a gente contou, né, o que aconteceu, aí ele só falou assim, amém, pera um pouquinho aí. Pegou o celular, ligou pra mãe dele, né, a pastora Maria, e falou assim, ô mãe, hoje, qual que é, pelo que a mãe mais tem orado? Aí na mesma hora ela só falou assim, filho, a gente precisa de um lugar para nossas crianças, né? Aí ele só falou, amém, e desligou. Sabe, assim, pensa que foi algo assim que envolveu ali no momento, porque foi algo muito forte, né? E aí, assim, o Senhor preparou tudo muito rápido, né? Em uma semana nós preparamos a escolinha, na outra semana já começou a ter o trabalho, né, com as crianças. Então, assim, eu tive várias experiências, mas essa repreensão que o Senhor me deu foi algo muito marcante, né? Porque, assim, eu ouvi a voz do Espírito Santo nessa questão de repreensão, sabe? Foi marcante para mim, mas foi bom, né? E a gente viu os milagres e vivemos ali muitos milagres, né? Hoje nós estamos mais, né, no Ministério Infantil, estamos cuidando dos jovens. E é bênção, né? Faz parte do desenvolvimento, do crescimento ministerial, né? Mas foi algo assim, olha, que me marcou muito. E cuidado com isso, gente. Quando o Espírito Santo falar, quando o Senhor falar, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Foi muito intenso, assim, o Senhor falar para mim que me tiraria da vida dela se eu continuasse interrompendo o ministério que o Senhor tinha dado a ela. Bastante, né? Bastante. E glória a Deus, né, que o Senhor fez isso, me repreendeu, e aqui ainda estou eu, para a glória do Senhor, e bem casado, e ali vivemos experiências, assim, muito incríveis, né, com as crianças, assim, o Senhor, ele fez coisas, assim, extraordinárias, que outro dia, né, ela, inclusive, participa conosco e nos conta, né, e foi bênção. Então, assim, né, a gente vê que realmente o Espírito Santo, ele tem a maneira de trabalhar com cada um, né, e isso é muito legal. Ele tem uma maneira de se revelar, a maneira de falar. Às vezes o importante é nós conseguirmos identificar quando é ele falando, a maneira que ele fala. E existem características do Espírito Santo falar com cada pessoa, né? Comigo mesmo, graças a Deus, assim, eu consigo identificar o Senhor, ele falando muito real comigo, realmente, como a gente está conversando, né? E o Senhor, ele fala de algumas maneiras que eu consigo entender que é a voz dele. Né? Vocês conseguem, tem essa facilidade de identificar quando é o Espírito Santo falando? Eu tenho quando eu tento imaginar quando eu vou militar ou algo do tipo, eu tenho que ser movido pelo Espírito, né? Eu tenho ser movido pela emoção, porque se nós vamos tomar cuidado, às vezes nós é movido pela emoção. Sim. Aí, a emoção é algo que confunde muito. As pessoas confundem muito essa questão de emocional com o Espírito Santo. Né? Então, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que pedir uma resposta, quando eu comprimo, eu peço um pouquinho mais de novo, porque eu tô teimoso. Então, tem esse problema, né? Duvidar. Não é duvidar. Olha, quando ele fala e você não, confirma. Não, ele fala de novo, você confirma de novo. Eu mesmo quero ter toda certeza que eu tô elogiado pelo Espírito mesmo, né? Então, mas o que te traz a dúvida de quando ele falou a primeira vez de não ser? Porque assim, porque é o que é interessante, quando a gente fala que a gente consegue identificar quando é o Espírito Santo falando com a gente. Ele falou. E a gente fica pedindo várias confirmações. Não é uma dúvida? Eu não acho uma dúvida. Tipo assim, né? Então seria o quê? Não, ele é tipo, né, uma dependente, eu acho, tipo, precisa de uma confirmação, né? É dúvida, irmão. Não é dúvida que não, viu? Vamos falar. Não é dúvida, Alice? Sim. Vamos falar sobre isso, né?
Teve uma vez que o pastor, ele estava cuidando dos jovens por um tempo, ele falou pra gente entrevistar alguém. E eu não lembro pra que exatamente era. Foi bom esse projeto aí. Eu entrevistei o... Eu esqueci o nome dele. Nossa, ele lembra mais do que eu. E aí ele falou que teve O pastor Sandro, né? que ele que tava sem trabalho, eu acho. E aí apareceu uma proposta de emprego muito boa para ele, que ganhava muito mais do trabalho dele antigo e não era um trabalho de freeze. E aí ele tava pronto para ir para a entrevista e escutou Deus falando com ele assim, não é para ir. Aí ele falou assim, quê? Mas como assim? Um negócio tão... Bom, uma porta de emprego boa, aparentemente, sabor, boa. Né? Porque assim, às vezes tem coisas que realmente parecem boas, né, aos nossos olhos. Mas o Senhor conhece todas as coisas, né? Aí ele falou assim, então não vou. Aí falou para um amigo dele ir, para ver se o amigo dele se interessava. E aí o amigo dele foi. E, na verdade, era uma cilada, não era um negócio bom. E aí ele disse que a partir desse momento ele começou a tudo que ele escutava, que ele sabia que era Deus, ele falou que não ficava mais, nem pensava em tipo, como assim? E só seguia. Ele também disse, esqueci, deixa quieto. Alice é uma benção. O Patrulhinho Batalha para nós, né? A Anaú entrevistar alguém, né? Tipo, experiência de vida, né? Eu vou ter página de novo, ou é o texto que você visita com nossos jovens, tudo mais. Foi muito interessante. Eu e o Júlio Rodrigo, nós entrevistamos o Rosivan. Foi algo muito bonito, que a gente adorou. Top. É bom, né, a gente conversar com pessoas, inclusive pessoas mais maduras, né, que têm tempo de vida, né, que assim, que têm experiências, porque a maturidade a gente vai alcançando com o tempo, né, e aí a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, vai aprendendo como o Senhor age, como o Senhor fala, e é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, porque às vezes de início a gente tá muito empolgado, a gente é novo, quer fazer, quer acontecer e tal, tá muito... Né? E com o tempo a gente vai aprendendo a ir devagar, ter calma, confiar, esperar, a ouvir a voz do Senhor. É muito bom mesmo conversar com pessoas assim. Uma coisa que eu achei interessante foi quando... Misericórdia, esqueci. Botou. Foi assim, todo mundo que foi entrevistado, todo perguntou o que você faria de novo, o que você faria mais cedo, assim, antes. Eles o arrependimento, eles falam assim, não ter entrado na presença do Senhor antes. Todo mundo fala isso. Depois que prova dessa água viva, provou, já era. É muito bom, né? Eu também acredito que a maturidade, ela vem na prática, né, meu? Ela vem com o tempo. Ó, por exemplo, a gente tem hoje em dia existe um grande questionamento a respeito do Espírito Santo, a respeito dessa questão de entrar em mistério. Nós que somos pentecostais, eu lembro que, por exemplo, a gente tinha muito aqueles cultos, né, de avivamento e tal, e aí o pessoal rodava, pulava, chorava, cantava, ria, o Espírito Santo se manifestava de várias maneiras, né? E com o tempo, as pessoas foram tratando isso como exagero. Eu sei, existe os exageros mesmo, existe, né, outras questões e tal, mas as pessoas tratavam como exagero. E aí, isso foi parando um pouco mais. Então, com a maturidade, o que acontece? Por exemplo, ó, inclusive, eu já fiz um monte, nossa, a gente rodava, falava em línguas, e assim, eu tenho certeza que era o Espírito Santo. Eu tenho certeza do que eu vivi. Aí você pergunta, Diogo, mas hoje você ainda faz assim? Então, hoje,
Muito difícil. Mas por quê? Eu- Porque hoje eu tenho mais maturidade a respeito da situação, entendeu? Eu consigo já identificar a voz do Senhor de uma maneira mais fácil. E às vezes até eu ainda fico naquelas, mas Senhor, será que é o Senhor mesmo? Normal. Né? Principalmente quando o Senhor pede para falar algo, por exemplo, que não é fácil, né? O Senhor mesmo já me colocou e algumas situações que falou, meu Deus do céu, não, Senhor, não vou falar isso. E o Espírito Santo, né? Não é o que você quer. Ela revelação que passou para minha mãe, tem uma semana eu ia operar. Lembra? Então, né? Você ia operar, né? Aham. Eu não vou contar a situação, mas foi algo muito forte, né? Que o Senhor pediu para que eu contasse para a mãe do nosso irmão. E eu não queria de jeito nenhum, porque foi algo realmente, né, um particular ali, assim, que o Senhor estava tratando. Mas eu obedeci, porque, né, relutei, mas eu tinha certeza que era o Senhor falando, né? Então eu obedeci e fiz o que o Senhor mandar. E foi algo bastante tremendo ali, né? Foi forte o negócio. Então, a gente vai, sabe, tendo essa maturidade, entende? Mas assim, eu acredito que existe, de certa maneira, tem algumas coisas que eu acho que foi ruim. Porque as pessoas hoje, muitos cristãos que antigamente vivia essa maneira pentecostal das coisas, e a gente fala que, não, aquilo não precisa daquilo, aquilo é exagero. Eu só pergunto, né, mas o que você viveu foi mentira? Então, porque assim, se aquilo foi um exagero, não havia necessidade, então você estava vivendo uma mentira. Você estava na carne ali, não era o Espírito Santo, então, porque assim, eu não vejo como exagero, não, porque o Senhor, ele trabalha com cada um da maneira que ele quer, conforme a pessoa também dá liberdade. Cara, e era muito bom, era muito gostoso, aqueles momentos no monte mesmo, que a gente ia, sabe, e todo mundo se envolvia ali no mistério. Momento único, né, João? Nossa, era incrível, sabe? E hoje é difícil, eu acredito até por isso que hoje é muito difícil. As pessoas quando vão para um monte, todo mundo fala, não, hoje a gente não vê mais a luzinha acendendo, não vê mais tal. E existe 1 milhão de respostas por que as folhinhas acendiam. Sabe? É por causa da lua, é por causa do tempo, é por causa de não sei o que, né? Então, você nunca nem sabe o que é, tá vendo? A maioria dos jovens hoje não sabe o que é a folhinha acendendo no monte. Folhinha, insetos, né? Acendiam. Sim, não. Mas você já viu? Não. Então, assim, por exemplo, nós já presenciamos árvore acendendo, brilhando inteira, a árvore, e lá no monte que nós íamos, que era no monte da cidade de Tiradentes, né? Lá na Zona Leste. Inclusive, eu vi uma reportagem, né, que alguém lá vai fazer um trabalho lá no monte, vai deixar preparado ali, vai ser uma coisa bem legal lá, bem bonito. Para que flui e dê certo, né, e seja uma bênção, porque aquele monte é muito bom, né. E aí, por exemplo, eu já vi árvore inteira acendendo. Teve uma vez que foi muito legal. Nós combinamos de ir pro monte, né, e tava uma noite muito escura, não tinha lua naquela noite. E aí a gente, quando subiu na entrada do monte, a gente sempre parava ali antes de subir e tal, orava e entrávamos para ir no lugar. Os pastores já iam durante o dia e marcavam, as pessoas que tinham esse costume de ir marcar o ponto onde vai ficar, né? E aí teve uma vez e foi muito legal, porque assim, a gente entrou e começou a procurar o lugar. E procura e nada, e não acha, porque é grande, estava cheio, né? E não achávamos o lugar. E aí a gente orou, falou, Senhor, mostra o caminho. Na hora, acendeu uma trilha assim, ó. Acendeu dos dois lados, sabe? A trilha acendeu. E conforme a gente ia andando, ela ia acendendo. E nos levou. Quando chegou no lugar exato, parou ali. Né? Aqueles que ouviram, que eram daquela época, né? E éramos adolescentes na Igreja Unidas. Com os pastores, né? Pastor José e pastora Silvana, bênçãos do Senhor, vão lembrar disso, sabe? Nos levou até o lugar. Não tipo falar, né? Era a lua. Não, é algo que reflete lá. Não tem, sabe? Não tem sentido, porque nós vivemos aquilo. Eu presenciei, sabe? Eu tenho certeza do que eu vi. Assim como muitos viram. Então são experiências que hoje eu acredito que vão parando justamente por essa questão, por essa dúvida que as pessoas têm.
sabe, que tá, tudo é exagero, não pode. E assim, acontece exageros mesmo, não tô falando disso, né? Mas quando a gente tem certeza que é o Espírito Santo, meu, é surreal, sabe? As coisas de Deus. Crer em Deus é algo sobrenatural. Aham. A fé é algo sobrenatural. Né? Então, que a gente não venha perder essa essência, né? Porque realmente, cara, era algo muito bom. Isso muito bom. E que os jovens de hoje possam ter também essa experiência um dia, sabe? A gente via os insetos passavam, os insetos ali, quando eles passavam, eles acendiam na hora. Era coisa boa. Então, assim, se era um reflexo da lua, por que hoje não vê mais? Não tem a lua hoje, inclusive, até mais brilhante ainda. Então, né, são coisas que não dá pra entender. Teve uma vez que tava todo mundo no monte, né? Minha mãe, né, meus tios, minha tia, com umas pessoas da igreja. Só que, como eu era muito pequena, nem sei dizer, mas meu tio disse que a minha mãe, uma menina e meu tio viram um negócio bem grandão, assim, branco, brilhante, passando no céu. E aí, só que as outras pessoas também estavam olhando pro céu e não via. Tem experiências que é particular ali, né, para algumas pessoas, né? Nem todo mundo vê. Assim como Saulo, quando viu Jesus, só ele viu. Os outros ouviram, mas não viu. Eu me lembro que quando eu estava orando, na meia-noite eu orava, né? Aí teve um dia que eu falei, Deus, me dá um sinal, né? Tipo, eu quero ver alguma coisa. Eu vou a beijo orar e fui deitar, e eu não me datava. E eu não me notou alto, quase peito pra janela, assim. Quando eu deitei, assim, eu fiquei viajando no céu, do nada, passou um negócio branco, assim, ó, muito rápido, assim, ó. Aí eu, nossa, de novo, Deus, de novo, mas foi muito rápido. Eu falei, nossa, é muito bom essa experiência, assim. É bom, né? Ter experiências com o Senhor é muito bom, né? E muito gratificante. Então, assim, para as pessoas que não vivem isso, realmente não vai fazer diferença, vai achar que nem existe, né? Mas só quem já viveu e quem vive sabe como é bom. Sabe como é surreal essas experiências, né? E eu creio que os jovens ainda viverão essas experiências, continuarão a viver isso. Né? Porque assim, isso acrescentava muito à nossa fé. A gente vê coisas ali acontecendo, fala, cara, realmente tudo isso é real, sabe? É real. O Senhor é real, o Espírito Santo é real. Tudo que ele fala, sabe, é real. Isso é muito bom, muito bom. Muito bom, de verdade. Fortalece a fé, incita a tua fé, faz você também, né, espiritualmente. Sim, porque assim você vai tendo a convicção das coisas, sabe? E não que, claro, que a gente dependa de ver nada. Não é isso. Não dependemos dos sinais para crer em Jesus, né? Mas é algo bom. É algo que acrescenta assim, nossa fé, sabe? Nos fortalece, né? Porque a gente, é o que eu falo sempre para vocês, né? Que nada é para nossa glória. Tudo é para Ele, por Ele. Mas bom é quando Ele nos usa. Porque nós temos essas experiências, né, de ser usado pelo Senhor, de saber que o Senhor ainda fala através de nós, que o Senhor faz milagres e prodígios através de nós, sabe, é bom. E quando a gente coloca isso, sabe, realmente à disposição do Senhor, sabendo que não é para nós, por nós, mas é para Ele, é muito bom. Eu acho que a gente tem sim que ter esse sentimento, sabe, de gratidão, falar assim, obrigado por me usar. Né? Porque eu não sou apenas mais um ali, sabe, só preencher espaço. Não, sou alguém útil para o Senhor. Útil, né? Ser útil, deixar o Senhor usar, né? Isso é muito bom. Não, Alice? Ainda novinha, vai ter muitas experiências, vai ver muita coisa. O importante é conhecer. Eu não, né? As coisas, né? E é isso, né? Falamos um pouquinho de algumas experiências. Muito mais teremos ainda, falaremos muito mais coisas, iremos trazer muitos temas, né? Legais e relevantes. E que o Senhor abençoe a vida de cada um. Não esqueça de nos seguir, de compartilhar, de comentar, ajudar o nosso canal a crescer, né? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.
Fiquem todos na paz do Senhor. Ah, uma coisa. Comentem temas que vocês têm dúvidas. Isso, nos mandem temas aí também, para que a gente possa estar trazendo conteúdo para vocês aí e que seja uma bênção na vida de vocês. Amém.